Olá pessoal, hoje vamos fazer os exercícios de fixação da nossa videoaula de tabela periódica e propriedades periódicas. Eu me chamo Lucas Alves e você assistiu a última aula com a nossa colega Beth, fazendo parte da residência pedagógica, no qual agradecemos muito pelo apoio. Bom, a questão 1 fala, dada a tabela, identifique um elemento químico para as classes abaixo. A gente pode observar que temos 4 classes. Então, se faz necessário a gente utilizar uma tabela periódica, como foi visto anteriormente. Bom, na classe dos metais alcalinos terrosos, todos sabemos que eles pertencem ao segundo grupo da tabela, da direita, e podemos ver que são esses elementos listados, ou seja, o segundo grupo da tabela, qual é esse? Temos esses elementos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, vamos colocar aqui o cálcio. Já a parte dos gases nobres, sabemos que está no último grupo pertencente à tabela periódica, como os listados a seguir. Então, a gente vai olhar para esse último grupo aqui. E temos o hélio, o neônio, o argônio, o plutônio, o xenônio, o radônio e o organelônio. Então, vamos colocar qualquer um dos elementos, vou colocar o neônio. Neônio. Já a parte dos halogênios são elementos pertencentes ao penúltimo grupo vizinho aos gases nobres, ou seja, o grupo 17A. Ou seja, temos flúor, cloro, bromo, iodo, astato, magnésio. Vamos colocar o cloro. Já nos metais de transição, temos duas possibilidades. Temos a parte interna e a parte externa. Eu vou destacar aqui para vocês. A parte interna é essa partezinha aqui, separada da tabela periódica, que são a série dos lantanídeos e actinídeos. Os lantanídeos são essa série que inicia pelo lantânio, e os actinídeos são essa série que inicia pelo actinídeo. Já a parte externa, que eu vou tornar aqui de verde, de azul, é essa camada, toda essa camada aqui, final, que pertence ao grupo central da tabela periódica. Vamos colocar um exemplo de cada um, ou seja, vamos pegar aqui, ó, o sério, vamos pegar o urânio, que é bastante sensível, e podemos utilizar o ferro, ou seja, vamos classificar como ferro, urânio, e o sério. Ou seja, temos um representante da parte interna e externa das duas classes. Já na questão 2, ele pergunta quais são as propriedades periódicas. Como a gente viu na última aula, sabemos que as propriedades periódicas são classificadas em 4, que são o raio atômico, a energia de ionização, a sua afinidade eletrônica e, por último, a sua eletronegatividade.
Bom, na questão 3, temos que fazer a distribuição eletrônica dos elementos abaixo e indicar sua camada de valência. Vou escolher aqui os dois exemplos para a gente fazer, e os demais exemplos você pode estar treinando em casa para fixação do conteúdo também. Vamos indicar para a letra B. A letra B, vamos identificar o elemento. Temos o cálcio. O cálcio possui número atômico 20, conforme está na tabela. Então, o Ca é 20 com carga neutra. Só que temos o Ca2+, que no caso ele perde 2 elétrons. Como ele perde 2 elétrons, temos ele com carga 18. Vamos lá fazer a distribuição do cálcio, em cálcio neutro. No caso, ele se precisa de elétrons. Começamos com um S2, conforme o diagrama de Pauli. 2S2, 2C6, 3S2, 3C6, 4S2. Aqui vemos que no último elétron da camada de valência dele neutro é o 4S2. No caso, ele tem aqui 2 com 2 dá 4, 4 com 6 dá 10, 10 com 2 dá 12, 12 com 6 dá 18 e 18 com 2 dá 20. Já o cálcio 2+, a gente vai fazer a mesma distribuição eletrônica, só que sem essa parte final, que no caso é essa parte aqui que vamos excluir. Então, como é que ficaria? 1S2, 2S2, 2C6, 3S2 e 3C6. E qual é a sua camada de valência? Bom, como ele houve perda de elétrons, ou seja, ele perdeu 2 elétrons, então a sua última camada de valência será esse finalzinho aqui. Então a gente já identificou a camada de valência. Já vamos fazer também a letra D, que é um exemplo de um elemento Na. O Na ele pertence à família 1 e ele é o sódio com 11 elétrons de final. Então, como ele não tem nenhuma carga, então ele já é atomicamente neutro. Então, o nosso Na possui 11 e ele tem 0. Então, vamos fazer a distribuição de brincadeira, que é 1S2, 2S2, 2C6, 3S1. Por ser 1, porque a gente precisa de 11. Então vamos somar para ver se tem 11. 2 com 2 dá 4, 4 com 6 dá 10, 10 mais 1, 11. E qual vai ser a sua última camada de valência? A sua última camada de valência é a camada mais externa, no caso seria 3S1. Já na questão 4, nós temos que fazer uma comparação entre os dois enxofres, que é quando se compara um átomo neutro com o enxofre S com seu ânion suspeito, que é o S2-. Verifica-se que, vamos verificar cada alternativa. Para fins didáticos, eu prefiro que a gente faça a distribuição eletrônica do S. Deixa eu colocar em preto. Com enxofre neutro. Vamos olhar aqui na tabela periódica. O enxofre possui 16 elétrons na sua última camada. Então, vamos lá fazer a sua distribuição eletrônica. 1S2, 2S2, 2C6, 3S2, 3C4. Vamos ver se 16. 2 com 2 dá 4, 4 com 6 dá 8, 8 com 2. 4 com 6 dá 10, perdão. Aí 10 com 2 dá 12. E 12 com 4 dá 16 elétrons na sua última camada. Só que o ânion suspeito, ele não tem 16.
ele ganha 6 elétrons, então ele precisa ter 18. Então, eu faço aqui embaixo o S18, 2 menos, que ele vai repetir novamente. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Vamos identificar a sua camada de valência. Então, a sua camada de valência será o do elétron na sétima camada. E nele neutro, ele terá 6 elétrons na sétima camada. Ok? Agora vamos verificar cada um das alternativas. Alternativa A possui 2 elétrons a mais, possui sim, como a gente já verificou. Então aqui está correto. O mesmo número de prótons, sim, porque como ele ganhou elétrons, o número de prótons neutros ele não mudou. Ou seja, ele possui sim o mesmo número de prótons. E o raio da eletrosférica é menor, negativo. Esse final aqui, ele entrega a alternativa rápida. Começou bem, e no final ele errou. Por quê? Porque quando você ganha elétrons, a sua eletrosférica não diminui. É o contrário, ele aumenta de tamanho. No caso, a alternativa é totalmente errada. Possui 2 prótons a menos. Ele já começa errado. Por quê? Porque o número de prótons ele não vai alterar. Então, dessa forma, ele não, como ele não faz alteração, ele já começa com uma afirmação errada. No caso, a gente já elimina essa questão. Possui um elétron a mais. Também ele já começa de forma errada, porque ele não possui um elétron a mais, ele possui 2 elétrons a mais. A afirmativa deixa de estar correta por conta disso. Já na letra D temos possui 2 elétrons a mais, correto. O mesmo número de prótons, correto, como a gente já tinha visto anterior. E raio da eletrosfera maior, corretíssimo. Porque como ele ganhou 2 elétrons, então ele se expande a sua radioeletrosfera, ficando para comportar os 8 elétrons da última camada. Vamos verificar a letra E, conseguimos ter alternativas duplicadas. Então aqui na letra E já temos 2 prótons a mais, ou seja, não estamos falando de prótons, estamos falando de elétrons. Já começa a afirmativa errada, já eliminamos logo de cara. Ou seja, alternativa D. Finalizamos aqui a resolução de exercícios para fixar os conceitos de tabela e suas propriedades. Muito obrigado.